Caros alunos do terceiro ano, vamos começar mais uma aula, né? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Hoje eu vou estar fazendo com vocês a revisão para a prova de música do primeiro bimestre. E a forma que a gente vai fazer, tá? Vai ser praticando os exercícios, né? Da nossa bateria de questões, tá? E a gente vai praticar, eu vou explicar para vocês, tá, o conteúdo que vai ser pedido na nossa prova. Fiquem tranquilos, tá? Nós iremos fazer revisão da matéria ministrada durante o primeiro bimestre, com o uso da bateria de questões, tá? O conteúdo da bateria de questões é o mesmo da prova, tá? O que tem aqui é o que a prova vai estar pedindo. O que muda, tá, é somente a forma de cobrança que é diferenciada. Tá? Eu costumo falar que a folha de questões é mais difícil do que a própria prova, porque aqui está mais complicado a forma de fazer o exercício, está mais difícil, né? Lá é marcar X, aqui é descrever. Então eu mudo, mas o que você tem que saber é a mesma coisa. Tá? E se o aluno entender e praticar os exercícios, terá plena condição de ter um bom aproveitamento na prova, tá? E a gente vai, a partir de agora, resolver junto aqui na tela. Vamos lá. A primeira questão, tá? A obra musical Lavar as Mãos é uma obra vocal ou instrumental? Tá? A música que vai na nossa prova, tá? É a música Lavar as Mãos, tá? É aquela que a gente ouviu antes de acontecer esse afastamento social, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, tal, aquela música que vocês ouviram, gostaram, curtiram, cantaram, né? Então foi muito bom. E essa música, ela tem uma pessoa cantando. Então, olha só, se a música tem uma pessoa cantando, tá? A gente já pode matar a charada logo, tá? Ela é vocal, tá? A música que tem uma pessoa cantando, acompanhado ou não, esquece o instrumento que está acompanhando essa pessoa. Se tem alguém cantando, a música é vocal, tá joia? Tá? É vocal porque tem uma pessoa cantando. Tá? Podemos afirmar que a música é a arte dos ... Tá? A música é uma arte. Ah, por que a música é uma arte? Porque a arte, ela procura o belo. Tá? Você nunca vai colocar um quadro na parede da sala da sua casa para enfeiar a sala. Por quê? Porque você vai botar aquele quadro lá para a sala ficar mais bonita. Entendeu? A arte procura isso. A arte procura o belo. Tá? Você escuta uma música, gosta de uma música, por quê? Porque ela é bonita para você, porque ela representa alguma coisa para você de boa, de bonito. Então a arte procura sempre o belo. E então eu estou explicando para vocês porque a música é uma arte. Mas para fazer esse produto artístico que é a música, você precisa de algo. Para você fazer uma pintura, eu dei o exemplo de uma pintura, tu vai precisar das cores, né? Uma outra arte, para você precisar de uma dança, uma apresentação de dança, você precisa que aquele dançarino ele faça os movimentos, né? Então, cada arte ela tem o seu produto, através do qual ela vai fazer o belo. A música ela faz o belo através do som, tá? Você nunca vai curtir uma música que você não esteja escutando. Então a música ela tem que ter som, tá? Então por isso a gente chama a música de arte dos sons, tá? Esse é o nosso conceito de música, tá? Que a música é a arte dos sons, tá?
Já apareceu para a gente a questão número 3. A questão número 3, tá? Ela coloca dois símbolos musicais para a gente e ela está perguntando o nome, tá? Então nós temos aí a lira de Apolo, tá? Que é o primeiro símbolo. Ah, por que é lira? Lira é um instrumento de corda, tá? Ele era usado antigamente, é usado até hoje, mas ele é muito antigo, então ele era usado na Grécia antiga. E tinha um rapaz lá, um rapaz muito bonito, chamado Apolo. O Apolo, ele era poeta, ele fazia poesias, e a poesia na época do Apolo, ela não era declamada, ela era cantada. E ela era cantada ao som do instrumento chamado lira. Então o Apolo, como ele era poeta, ele se fazia sempre acompanhar desse instrumento que é a lira. E por causa disso, o instrumento passou a se chamar lira de Apolo. E por ele usar esse instrumento na poesia, fazendo música, aquela coisa toda, né? Esse instrumento passou a virar o símbolo da música. Então a lira é do Apolo, porque ficava sempre com ele, e é o símbolo da música, que é o que ele usava, a forma como ele usava esse instrumento. Tá joia? Então, vamos escrever o nome aí, a lira de Apolo, está lá escrito para gente, né? O segundo símbolo, tá? Também é um símbolo musical, tá? Ele foi inventado por uma pessoa para escrever música, tá? Quem inventou foi um jovem chamado Guido. Só que o Guido nasceu numa cidade da Itália chamada Arezzo. Então o nome dele era Guido de Arezzo. Nessa época era muito comum o nome das pessoas virem como parte do nome, né? O lugar onde ela nasceu. Então ele é conhecido como Guido de Arezzo, ou Guido da Arezzo. O Guido, foi ele que inventou a teoria de música. E ele estabeleceu, ele obrigou a gente a fazer o seguinte: toda vez que você vai escrever as notas musicais, você primeiro tem que desenhar a clave de sol. Clave, a palavra clave significa chave em italiano. A chave serve para quê? Para você abrir a porta. Então, por causa disso, né, por ela ser colocado primeiro, ela abrir a música, ela ganhou o nome de clave de sol, chave de sol, né? Clave de sol. Tá? Pela função dela de abrir, de começar a música, a primeira coisa que você tem que colocar, que nem a chave na porta da casa da gente, ela virou a clave de sol. Tá joia? Tá? Então, lira de Apolo e a clave de sol é o nome dos dois símbolos musicais. Já apareceu para a gente a pergunta número 4, tá? Está perguntando o nome dos sons ou notas musicais, né? Sons musicais ou notas musicais é a mesma coisa, tá? Lembra que vocês, logo no início do ano, eu levei para a sala um tapete que emite um som quando você pisa nele, e esse tapete tem um formato de uma tecla de piano, é o tapete musical. Vocês passaram, produziram som, depois eu pedi para passar novamente de dó a dó, tá? Depois eu pedi para vocês passarem novamente numa outra aula em que vocês passaram ouvindo o som e falando também junto. Para quê? Para você ligar o som que você pisou com o som que é produzido e você saber o nome. E vocês passaram, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E assim vocês guardaram o nome das notas musicais que nós já escrevemos ali, tá? O dó, o ré, o mi, fá, sol, lá, si e a repetição do dó novamente, tá? Que compõe aí as notas musicais, tá
Tá joia? Até aí alguma dúvida? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, façam contato, deixem uma mensagem para mim, tá? Que eu vou responder vocês, tá? Vamos lá. A quinta questão. A quinta questão, ela está pedindo para a gente classificar os instrumentos musicais, tá? Então, vamos ver o que pede a quinta questão? Tá aqui. Dado os nomes dos instrumentos musicais, classifique-os em cordas, sopros, percussão ou tecla. E a gente começa, o primeiro instrumento, a gente começa com o tambor. O tambor, né, é um instrumento que para você produzir o efeito musical nele, você precisa de bater nele. Você não sopra o tambor, e o tambor não tem corda, tá? E o tambor também não tem tecla, tá? Então você bate nele. E bater, tá? É uma ação que a gente também pode chamar de percutir, tá? Então, o tambor, por você precisar de bater nele, fazer praticar a ação de percutir, uma ação percussiva, tá? Ele é classificado como percussão. Então, vamos escrever percussão, tá? O tambor é um instrumento de percussão. Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Olha só. O próximo é o instrumento do nosso aprendizado. Nós, né, na Escola Santa Bárbara, a gente usa como instrumento musicalizador, né, um instrumento que ensina música para criança. Vocês tocam, vocês participaram maravilhosamente de uma apresentação ano passado, a apresentação de encerramento do ano letivo, né, e vocês tocaram a flauta doce. Ó, eu botei da boca e eu soprei aqui. É o que vocês fazem também. Então a flauta doce, por causa disso, por causa da necessidade de eu praticar essa ação, né, para produzir o efeito sonoro, ela é classificada como um instrumento de sopro, tá? Vamos escrever? Sopro. A flauta doce é um instrumento de sopro, tá? O próximo instrumento, que já está ali para gente, é o violão. O violão é um instrumento que ele tem corda. E para você tocar, né, você precisa de praticar uma ação. Para você produzir o efeito sonoro, você tem que praticar alguma ação nas cordas do violão, né? Você dedilha aquela corda ali. Então, por causa disso, o violão é um instrumento de cordas. Tá joia? Vamos ver o último agora. O último instrumento o teclado. É o órgão, né? Tem gente que chama de teclado, tem gente que chama de órgão eletrônico, tá? Mas para você produzir o efeito musical no teclado, você aperta com o dedo a tecla do teclado, tá? Então, por causa disso, o teclado é classificado como um instrumento de teclas, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos ver o que ela pede. Vamos lá. A sexta questão, ela está pedindo o seguinte: como é chamado um músico? Ó, já falei que é um músico, o cara entende de música, né? Um músico que cria, que inventa a obra musical. Olha só, criar, inventar, compor é a mesma coisa, tá? Então, o cara que cria, que inventa a obra musical, ele é chamado de compositor, tá? Ele do nada, ele faz surgir uma obra musical, ele é o compositor, tá? Bem, apareceu para a gente já a sétima questão de uma matéria que a gente teve, né? Pergunta o seguinte: o músico que rege a orquestra, tá? É chamado de o músico, tá? Eu estou falando de um caso de homem,
tá? Então, o músico que rege a orquestra, ele é chamado de maestro, tá? Eu expliquei para vocês que o maestro, tá? O nome dessa função, maestro, né? Vem de mestre, né? A palavra maestro significa mestre. Por quê? Porque antigamente, né? O, o maestro, ele dava aula de música. Então, ele dava aula de música, pegava o garotinho tal, dava aula para ele. Quando aquele garoto já tinha um conhecimento musical já bastante grande, ele convidava aquele músico, aquele aluno, para integrar, para fazer parte do conjunto musical que ele tinha formado com os outros alunos que ele já tinha dado aula, tá? Então, por causa dessa forma de proceder, essa pessoa que regia esse conjunto, ele era chamado de maestro, que é mestre em italiano. Mestre no sentido de ser professor, né? Ele era professor de músico e ele mesmo regia o próprio conjunto. Então ficou o nome maestro, tá? Que é um mestre no sentido de professor na língua italiana. Tá? Bem, a nossa aula aqui eu cobrei as questões, né? Eu resolvi com vocês as questões, já falei as questões, mas é bom eu falar para vocês, mesmo tendo falado o conteúdo, é bom eu adiantar para vocês que algumas questões da prova, elas não estão aqui. Por quê? Porque algumas questões, a própria prova, ela responde por si. Só que você tem que saber, tá? Você tem que estar orientado para saber buscar. Vamos dar um exemplo? A questão que pode vir na prova, uma das questões, tá? Tem uma música na prova, tem uma letra de uma música na prova. E essa letra da música pode a prova estar pedindo qual o título da nota da música de nossa prova. Aí você vai ter que voltar lá na primeira folha, ver aonde está a letra da música e procurar onde está o título da música, tá? O título da música, né? Eu expliquei para vocês, fica no alto, acima da letra. É obrigatório a letra de uma música ter o seu título. Abaixo do título é obrigatório, tá, ter o nome da pessoa que compôs aquela obra. E algumas músicas, né, elas além de ter o título, quem criou aquela obra musical, o compositor, costuma ter a pessoa que está interpretando aquela obra, o intérprete, o nome do intérprete. Tá joia? Então, isso são questões que podem vir na nossa prova e não foi revisado aqui porque depende do seu entendimento com a prova. Uma outra questão que pode vir, para a gente finalizar aqui, é uma questão que trata, que pede, que pergunta qual o assunto tratado naquela música. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, né? Nome da música, lavar as mãos, né? Você, antes de pegar na mamadeira, de pegar na tal, a letra da música fala uma série de procedimentos que, né? E depois ela faz uma recomendação que é o título dela. Né? Qual é o assunto dessa música? O assunto da música é o que ela está recomendando, né? Então, isso tudo a gente tem que pegar e entender já estando com a nossa prova, mas na aula que vem, tá? Eu vou pedir a vocês para assistirem a aula que vem. A aula que vem ela vai ser não mais uma revisão, vai ser uma orientação de como vocês vão fazer a prova. Vocês vão estar com a prova em mãos, eu vou estar com a prova aqui também, e o nosso vídeo vai explicar
como que você vai te orientar nos caminhos para você responder a prova e ter um bom aproveitamento, tá? Então eu fico por aqui, tá? Um abraço do tio Wilton, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Um abração.